Lição número 9, irmãos, dia 30 de agosto de 2015. O título da nossa lição é A Corrupção dos Últimos Dias. A corrupção dos últimos dias. O textuário da nossa lição está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Verdade prática. O ensino da palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. O ensino da palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. Glória a Deus, que o Espírito Santo nos dê essa capacidade de aprendermos sobre esta palavra que nos dará base, que nos dará segurança, que nos mostrará o caminho pelo qual devamos seguir, para que não entremos em nenhum tipo de corrupção. Amém? A nossa leitura bíblica são duas leituras. A primeira está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. E a segunda leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. Segundo Timóteo 3, de 1 a 4, nos diz assim a Sagrada Escritura: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Segundo Timóteo 3, do 14 ao 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio de ter em nossas mãos a única palavra que salva, a única palavra que liberta, a única palavra que nos dá, que nos mostra ou que nos mostrarão caminhos pelos quais devamos permanecer, Pai, para que nós não sejamos pegos pela corrupção. Que a nossa mente e o nosso coração saiam deste lugar nesta manhã, juntamente com aqueles que estarão ouvindo a ministração deste ensino pela internet. Que a nossa mente e o nosso coração sejam, nesta manhã, tão somente instruídos, para que permaneçamos naquilo que a Bíblia diz que temos que falar, aquilo que a Bíblia diz que temos que fazer, aquilo que a Bíblia diz que temos que caminhar, para que a Tua palavra seja tão somente a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. É o que nós te pedimos. Fala conosco nesta manhã, abençoa aqueles que estarão ministrando a Tua poderosa palavra, Pai, e que nós que viemos para ouvir, que a Tua semente caia num coração fértil, frutifique para o louvor da Tua glória. Fica conosco, fala conosco e abençoa-nos nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos saudar também todos os nossos internautas, nossos alunos da EBD online. Bom domingo.
Amém? Graças a Deus. Domingo ensolarado. Que Deus possa nos dar uma manhã também de muito aprendizado, a sua palavra. E hoje nós estamos diante de um assunto muito importante. Todos os assuntos são importantes, mas este assunto que nós iremos tratar hoje fala da corrupção dos últimos dias. E nós estamos vivendo dias tão difíceis e precisamos nos posicionar frente... Tem um mosquito aqui? Meu Deus. E é muito importante nós nos posicionar como igreja do Senhor Jesus frente a tudo isso que nós estamos vivendo e dar uma entendida melhor ao longo das gerações como a humanidade se comportou diante desse grave problema que é corrupção, violência. E nós vamos entender que à medida que o pecado entrou na terra, entrou também a corrupção. Entrou também a violência. Violência em todos os sentidos. O mundo está violento. O mundo está inseguro. A corrupção está generalizada em todas as camadas. Então, a igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar, entendendo que a palavra de Deus nos assegura para nós nos precaver, ficar atento a tudo quanto está aí diante dos nossos olhos, né? O nosso texto áureo diz assim: mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Verdade prática, o ensino da palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. Ou seja, nós temos aí um vírus que estão aí permeando no mundo. Ele quer encontrar um corpo indefeso para ele migrar. E ele migrando, ele vai fazer um estrago. E Paulo adverte a Timóteo para ele ter muito cuidado frente a esses falsos corruptos que se apresentavam já no primeiro século da nossa era cristã. Agora, irmãos, a violência, ela, logo nas primeiras gerações, ela já se mostrou assim as suas garras. A Bíblia nos fala que, vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 4. E versículo 23, nos diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha aí. Olha a violência aonde ela
aparece aqui por algo simples. Lameque matou 2 homens, um porque ele feriu, e o outro simplesmente porque pisou no seu pé. Ou seja, pisaram no seu pé, já foi o suficiente para ele matar aquele jovem. E depois, Deus disse, já no capítulo 5 de Gênesis, você está com a Bíblia aberta em Gênesis, que ele já estava muito desgostoso com a humanidade. E por isso, ele já estava preparando uma medida. Capítulo 6 de Gênesis. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha aí, irmão. Isso aqui quando Paulo ele vai dar essas informações para Timóteo, dizendo que a situação não era nada fácil ali na igreja de Éfeso, durante as gerações, as situações teve todas as suas turbulências desde o início, porque quando o pecado entrou também a corrupção, entrou também a maldade no coração dos homens, e Deus disse: o homem só pensa uma coisa, a maldade. Só pensa o mal. Então ele disse: vou destruir. E quando ele quis fazer, ele encontrou um justo. Por ter encontrado Noé justo, a raça humana foi poupada. Ele, a sua família, os animais, e Deus permaneceu a raça humana na terra através de uma arca. Porque Deus destruiu toda a raça humana. Agora, irmãos, Paulo estava praticamente na véspera de ser morto. Aqui já no capítulo 3 de segunda carta a Timóteo, Paulo já estava na antessala do martírio, mas a sua preocupação era uma: os problemas da igreja de Éfeso. Ele sabia que aquela igreja e o jovem pastor Timóteo, muitos falam que ele era doente, tímido, sua timidez, a sua fragilidade. Porém, ele apela para o seu aprendizado. Ele diz: olha, você sabe, Timóteo, que desde pequeno você aprendeu as sagradas letras. Ele vai buscar o passado, dizendo: olha, faça uso desse aprendizado que você obteve de infância, mas eu preciso que você se mantenha firme frente a esses falsos mestres que estão aí, e não somente os falsos mestres, mas tem uma cadeia de homens que estavam ali, mulheres, que tinham título de posições, que ostentavam que eram pessoas que estavam ali servindo a Deus, mas na verdade eram pessoas ímpias, que praticavam toda sorte de impiedade, estavam inseridas dentro da igreja. E Jesus vai falar a respeito desta igreja lá na frente,
ele vai falar dessa igreja que perdeu o primeiro amor. Vocês começaram até bem, mas agora vocês estão longe. Vocês estão longe. Então, irmãos, nós estamos hoje diante desse assunto e nós estamos diante de dias tão difíceis, dias trabalhosos, onde o pecado sofre, o pecado se multiplica e, em consequência disso, aumenta o sofrimento da humanidade. O sofrimento da humanidade é em virtude do aumento de pecado. É a consequência. A sua progressão, a sua decadência moral. Nunca se falou tanto em imoralidade. Nunca se falou tanto em ausência de valores como nos dias atuais. Basta ver aí os meios de comunicações, a imoralidade, a falta de ética, a falta de dignidade está permeando a vergonha, onde o caráter, a sociedade está com seus alicerces totalmente abalado. E no meio, irmãos, de toda essa treva, no meio de tudo isso, está a igreja. No meio dessa densidade tão pesada, aonde se prolifera todo tipo de maldade, de corrupção, está a igreja do Senhor Jesus. Imagine só, a gente fica assistindo tudo isso, vendo tantas coisas, e a gente chega aqui e Deus lá em cima vê fagulhas de luz na terra. Aleluia. Fagulhas, porque as trevas, irmãos, estão tão pesadas. A escuridão está tão forte que quando o mundo enxerga um crente verdadeiro, assusta. Assusta. Que é isso? Não é possível um negócio desse. Essa é a realidade. Quando encontra um crente verdadeiro, assusta. Parece que você está fora de órbita. Não é possível ter alguém assim, pensando desta forma. Porque o que está acontecendo é um olhando no outro. Como eu vou fazer para lhe assaltar? Como eu vou fazer para tirar proveito? Como eu vou fazer para tomar vantagem? E para isso ele vai caluniar, e para isso ele vai pisar, para isso ele vai destruir. O que precisa prevalecer é a sua vontade. Então, é o mundo que nós estamos vivendo. E Paulo estava ali no cárcere, mas a mensagem chega, e a mensagem é esta, que ele precisava tomar muito cuidado. A luz vermelha acendeu. Atenção, Timóteo, você precisa tomar cuidado, porque você está no meio de muitos lobos. Lobos cruéis. Não, nós estamos falando coisas dentro da igreja. Porque ele vai escrever ali, em Timóteo capítulo 3 e versículo 5, que sofrerão falta de piedade. E depois ele disse, destas pessoas, você precisa se afastar. Eu fico pensando que quando Paulo fala assim, dessas pessoas você afasta, ele diz assim, olha, dessas pessoas você faz chama uma conversa. Não. Ele foi radical. Destas pessoas, ele não estava dizendo para se afastar dos pecadores.
dos pecadores. Não. Nós estamos no mundo e precisamos ganhar os pecadores para Jesus. Mas, irmãos, desses que querem destruir a igreja e perverter e casar mal e usar de toda forma de iniquidade, Paulo disse: Timóteo, afasta dessas pessoas. Toma cuidado, porque também você vai se contaminar. E aí? Aí vai sucumbir tudo. E Paulo queria preservar Timóteo, porque uma coisa, irmãos, é você estar perto e dizer assim: eu vou ajudar, eu vou colocar meu ombro, eu vou ser um influenciador. Uma coisa é você estar centenas de quilômetros à distância, preso, e sabendo que a situação estava totalmente desfavorável, e ele precisava salvar aquela igreja, e muitos que estavam ali, dentro daquela igreja de Éfeso. E por isso eu disse aos irmãos, ele apela dizendo: eis que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça. Ele chama disso: olha, você precisa se apoiar na palavra. E você foi muito bem ensinado, Timóteo. Não permita que esses lobos cruéis façam presa essa igreja e assim destrói a igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos para a nossa introdução, irmãos? Deus criou o homem bom e perfeito, mas ele pecou. Com o resultado da queda veio a morte e toda a sorte de corrupção. Na lição de hoje estudaremos a respeito dos pecados e dos últimos dias. Sabemos que, infelizmente, a humanidade se afasta de Deus, vem cada dia se tornando mais corrupta. Ou seja, o caminho da corrupção, o caminho da destruição da raça humana, ela vem se abrindo e aumentando cada vez mais essa escala. Ou seja, a humanidade vai se tornando pior a cada dia. Não vai pensar, irmãos, que há pessoas que às vezes até pensam vai melhorar. Eu acho que vai uma hora ou outra a coisa melhora. Eu acho que o homem vai cair em si e vai melhorar. Não, irmãos, porque o anticristo ainda, ele não deu a sua cara. Ele não se posicionou ainda, ele não tirou a sua máscara. O apóstolo São Paulo afirma que existe uma força que o detém, que é o Espírito Santo. A igreja que está aqui na terra o detém. Ele não se revela. Ele não se revela. Porém, os seus emissários, o seu espírito, a sua força está operando no mundo. Nós não podemos achar que isso aí vai acontecer somente quando a igreja subir. Não, João já afirmou lá atrás que o espírito do anticristo está por aí. Por que os irmãos acham que as nações, muitos que estão aí para defender leis, são amantes do relativismo, querem, de toda forma, aplicar o relativismo, entendendo que a verdade não é uma verdade absoluta, entendendo que a verdade depende de um lugar, a verdade depende de um momento, de uma ocasião, de uma situação, e que não existe uma verdade verdadeira. Tudo tem que ser entendido, pensado. Olha aí, irmãos. Isto vai diretamente confrontar com a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus diz que não é, isso é real.
Não tem acordo, irmãos. Seja no Brasil, seja na América Central, seja na América do Norte, seja na Ásia, seja no Velho Continente, aonde for, a palavra de Deus ela é uma só. Não podemos entender que isso aqui está liberado porque é no Brasil. Isso é relativo. E sempre tem aqueles contender. Não, mas tem que ser pensado. Assim, é bem assim. Não, irmãos. A palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor. E se vai falar contra certos tipos de coisas que vai se dizendo hoje aí, não, você é digno de ser preso. O aborto, se proliferando, as drogas sendo liberadas por força de lei. Homens que estão lá para defender, não, eles estão para aplicar e dizer, não, isso pode, não tem nenhum problema. E o que está acontecendo? Os jovens se destruindo. O espírito do anticristo, irmão. Se proliferando e se preparando para a sua chegada. Se você voltar no tempo 10 anos atrás, e você, de repente, você tomasse uma injeção que dormisse 10 anos e acordasse hoje, você fala, meu Deus, isso aqui é o inferno. Porque o choque seria tão grande, porque à medida que as coisas vão assim gradativamente, parece que a sociedade não vai sentindo, vai se acostumando. Vai se acostumando com o erro, vai se acostumando com o pecado, vai se acostumando com a farsa, vai se acostumando com se posicionar, somente pensar em si, porque Paulo fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, só pensando em si, não existe mais amor. Estou dizendo, meu Deus do céu, acho que eu acordei no inferno. Porque, veja que está. Porque no passado, mas as coisas caminhavam assim, mas um pouco mais lento. Agora, caminha numa velocidade. A imoralidade caminha numa velocidade que causa espanto. Antigamente a velocidade era da tartaruga. Nós estamos na era da luz. Velocidade da luz. Tudo muito rápido. Então, por isso que o comentarista diz assim, que os dias têm se tornado cada vez mais corruptos. Hoje a pessoa fala que fez, sem nenhum... Antigamente as pessoas diziam, eu fiz, e a pessoa ficava vermelho. As pessoas ficavam tudo assim, da cor do banco. Hoje as pessoas falam algo abertamente, tranquilo. Como que dizendo assim, estou vivendo o que o mundo está vivendo, sem nenhum problema. Nos últimos dias, primeiro tópico, Paulo inicia o capítulo 3 falando a respeito da extrema corrupção dos últimos dias. O termo últimos dias não se refere somente ao fim dos tempos escatológicos, mas faz referência ao ataque gnóstico sobre a igreja. O apóstolo mostra a Timóteo o grande desafio, que é permanecer fiel ao Senhor em tempos difíceis, quando os falsos mestres parecem se multiplicar. Ele faz uma lista com as características dos falsos mestres, homens sem Deus. Vejamos algumas. Amante de si mesmo. São homens que buscam seus interesses em primeiro lugar, antes de valorizarem os outros e a obra do Senhor. Eles não têm amor, pois o verdadeiro amor não busca os seus interesses. Como disse seus irmãos, Jesus identificou a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor.
Está lá em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 4. Tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? Qual era a prioridade que você tinha? Você lembra quando você levantou sua mãozinha a Jesus e disse, eu aceito? Você lembra como era o seu entusiasmo? Como você pensava na igreja? Como você era dedicado nas coisas de Deus? Como você se anulava e só pensava em Deus? Era uma alegria, era uma felicidade, era um contentamento. Você queria contar para as pessoas a respeito de Jesus. Como era tão lindo. Mas o passar do tempo, esse amor foi esfriando. E Paulo adverte o perigo, e Jesus fala do perigo de você abandonar o primeiro amor. Este amor aqui, irmãos, é bom dizer, é o amor ágape. É o amor de Deus. Porque existem outros amores, né? Amor eros, amor fileu. Amor fileu, um amor familiar. Agora, hoje, se está se desprendendo muitos amores, né? Amor à natureza. Pode fazer qualquer coisa, mas não mexa numa árvore. Amor à natureza. Amor aos animais. As casas de pet estão superlotadas. As pessoas dizem, não, eu amo. Eu tenho um amor muito grande. Mas pelo meu cachorro. São pessoas que amam, irmão. Amam muito. Amam a natureza, amam os animais. Mas não amam as pessoas. Não têm vontade de desprender um amor para a salvação. Amor ágape. Este amor, ele é infalível. Este amor é o amor verdadeiro. Este amor não pode falhar. Mas o diabo, ele sabe como distorcer as coisas. Ele sabe como dar. Eu sou uma pessoa cheia de amor. Mas está amando quem? Os homens violentos também amam. Então este amor, irmãos, ele não busca os seus interesses. Não, ele se anula. O verdadeiro amor, ele se anula, ele não busca os seus interesses. O interesse é do meu irmão. Quando o irmão sabe que os 10 mandamentos, o decálogo, depois tem mais 613 preceitos, leis. Mas Jesus chegou aqui, irmãos, ele pegou esses 10, esses 613, que os fariseus decoravam e faziam tudo aquilo e liam. Jesus disse, olha, vamos entender. Se vocês amarem a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo, nós estamos resolvidos. Amém? Jesus pegou todo esse decálogo, todas essas leis, e disse, nós vamos resumir isso. Se vocês amarem a Deus. Hoje, como eu disse aos irmãos, as pessoas buscam os seus interesses, principalmente mamon. Mamon. Eu busco mamon. Eu busco os meus interesses. Eu busco enriquecer. E para enriquecer eu faço qualquer coisa. Vou em busca. Se for precisar caluniar, eu calunio. Eu preciso tomar o lugar do meu chefe. Eu preciso fazer algo para me crescer. Eu preciso me desenvolver.
B. Avarentos são amantes do dinheiro, fruto do seu egoísmo. Hoje há falsos obreiros que só pregam ou fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nós tratamos esse assunto aqui na aula passada. Sobre os dois extremos, né? A respeito dos obreiros que fazem a obra do Senhor. É bom distinguir esses obreiros, né? Obreiros e obreiros que fazem a obra do Senhor pensando somente no dinheiro. Ele sai de casa dizendo assim: eu vou buscar dinheiro. E outros dizem: eu vou fazer a obra do Senhor. Não podemos colocar todos esses obreiros tudo no mesmo patamar. Não podemos fazer isso. Porque há aqueles que fazem a obra do Senhor pensando no dinheiro. E eu penso em dois extremos. São aqueles que cobram e dizem: eu vou pregar, eu vou cantar na sua igreja, mas eu quero tanto. Ele sai de casa já com o telefone marcado, tudo certinho. Eu quero X para a minha viagem, quero X para a minha hospedagem e quero X para pregar. Esse não. Esse não. Eu penso que não é assim que se faz a obra do Senhor. Fazer um mercado, um balcão de negócio, e dizer: eu vou sair para pregar, mas eu quero tantos mil para pregar, tantos mil para cantar. Eu canto só se for com esse valor. E muitos deles têm até os seus, seus empresários. Nem eles fazem um acerto. Quem faz o acerto é o empresário. Então esse empresário também ganha uma fatia, porque está negociando o valor da mensagem, está negociando o valor da música que vai ser cantada, enfim, do show que vai ser realizado. Então se tornou um mercado cruel. Isto assolapando a igreja, minando as reservas da igreja, dinheiro que era para ser destinado para sustento da casa do Senhor, para sustento daqueles que precisam de uma ajuda, para sustento da obra missionária, para a aquisição de novos terrenos, para o crescimento do reino de Deus. Vêm essas aves de rapina, entram, sugam e vão embora. À custa de um nome, pregam pelo nome, depois vem, faz um show, levam o dinheiro e, infelizmente, tem quem paga. Infelizmente. Agora, eu queria falar do outro lado, mas, pastor, pode dizer, pastor. Eu creio que quem vive do Evangelho, só para o Evangelho, precisa do Evangelho, eu acho que é mais que justo que ele ganhe para a sua sustentação. Uma pessoa que Deus chamou para ele ter um ministério itinerante. A gente sabe que pode existir isso, um ministério itinerante. Então a pessoa escreve o seu livro, tem o seu CD, é um ministério itinerante. Onde ele vai, eu acho que é mais que justo que aquilo que ele fez, que ele gasta tempo e está fazendo para Deus sem nenhuma ganância, eu acho que é mais do que justo. Agora, para quem tem a sua casa própria, tem o seu carro próprio, vive a sua vida, tem independência, ficar na casa de Deus, vendendo coisa de comer, vendendo Avon, vendendo Natura, vendendo roupa, o negócio fica complicado.
fica complicado. Porque se a pessoa tem o suficiente para si, ela pode, se controlando, se apertando um pouquinho, ela pode segurar as suas despesas e vender as coisas para gente de fora, ou mesmo para gente da igreja. Mas, e aí fica a pergunta, será que a pessoa sai, eu vou cantar na igreja, eu vou pregar lá na igreja, ela vem só com uma preocupação, ou ela vem com 2 preocupações ou 3 preocupações? Preocupação de vender, preocupação do irmão que ficou devendo, que depois ela tem que cobrar, criando até, às vezes, criando até problema. Porque se você pensa que não tem crente caloteiro, tem. Que tem crente que compra e não paga, tem. Que tem pastor que contrata cantor para cantar na igreja dele e depois quer dar a sua metade, tem. Que tem pastor que vai à igreja pregar e que ele sabe se o ouro é verdadeiro ou se é banhado a ouro, ele sabe. Então, mas uma coisa é certa, Paulo diz que os homens maus, e tem homens maus e mulheres más dentro da igreja, e crianças más dentro da igreja, os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora, quando um pastor, ele vem na igreja e ele fica se autopromovendo, se engrandecendo, falando bem dos seus livros, falando bem das suas pregações, é muito perigoso isso. É muito complicado. Eu creio que a casa do Senhor é casa do Senhor. A casa do Senhor é para tratar dos negócios do Senhor. Quando Maria e José voltaram no templo e encontraram Jesus conversando, ele não estava vendendo e nem comprando, nem emprestando, ele estava se doando, ele estava dando do que o pai tinha dado para ele. Eu estou na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai. Eu acho que vai chegando um tempo que a igreja de Jesus, ela precisa ir descobrindo e valorizando quem trata dos negócios do pai. Ministérios que tratam do negócio do pai. Agora, ministérios que se vendem na política, que vendem o rebanho, que insinuam o rebanho para votar em A e B por causa de interesses materiais, que ganha presentes do Estado, que ganha presentes da prefeitura e fica dando apoio político daqui e dali. Eu acho que é aquilo que, não sei se é Pedro que fala, que quem é santo se santifique mais. Apocalipse. É Apocalipse. E quem é sujo que se suje mais. Eu creio que está na hora da igreja definir. Ela quer ir para o inferno? Então se lambreque bastante. Ela quer ir para o céu? Se limpe bastante. Porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo de definição. Então essas coisas de gente que vem aqui me incomoda, me entristece. Gente que eu vejo aqui, que vem aqui atrás do Flauselino ou atrás de você, e que vem com um propósito espúrio, que vem para tirar a fatia dele e, perna para quem tem. E se o interesse dele não é satisfeito, ele não dá as caras mais. Ele só vem com interesse. Ou então, vem com o interesse de tirar o benefício próprio. E quem fica também e vai permanecendo, tirando os seus interesses, os seus proveitos da casa do Senhor. Eu acho que a casa do Senhor é casa de oração, é casa de busca das coisas de Deus. Eu creio que Deus, como Jesus fez lá no templo, ele está fazendo no meio do povo de Deus. Chega de um irmão chegar perto do outro para explorar o outro. Se não tem para dar, também não tira. Jesus disse aos cambistas: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vós tens transformado em couvis de salteadores. Ou seja, oportunistas que chegavam ali para vender as ovelhas, vender os animais para o sacrifício. Ou seja, você não precisa trazer o animal de casa. Compra na porta da igreja. E depois de lá você leva para o sacerdote. E ali, aquele animal era vendido a preço
exorbitante. Jesus chegou um dia, Jesus chamou seus discípulos e disse: vão lá, vão no templo. Ele deu uma olhadinha com os discípulos, deu uma volta, chegou em casa, disse: o que o senhor está fazendo, Jesus? Estou fazendo na minha casa, meu pai tinha um rebengue. Era trançado. Quem sabe o que é rebengue? Já apanhou de rebengue? Em casa tinha um rebengue, meu pai colocava assim em cima do telhado, só ele alcançava. E ali ele acertava tudo com aquele rebengue. Uma daquela, Marquinhos saía pulando. Não precisava muito. Então, azorrague. Jesus foi trançar o azorrague. E os discípulos dizem: mas Jesus, o que é isso na mão? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Para que serve isso aqui? E a Bíblia diz que Jesus entrou no templo, irmão. Não teve acordo. Foi chicote, e balaio, e pombo, ovelha, mesa. Disse: vocês têm transformado a minha casa, a casa do meu pai, em couvis e ladrões. E a minha casa é casa de oração. É lindo, né, irmão? Jesus defendia a casa do seu pai. Você tem que defender a casa do pai. Você tem que ter amor a esta casa. É a casa do pai. Ele aqui defendeu e deixou o exemplo. Nós devemos defender esta casa, a casa do nosso pai. Então, vamos entender, só fechando esse assunto que o pastor colocou, e eu coloquei um lado, e eu preciso agora me posicionar do outro lado. Bem, o outro lado é o seguinte, irmãos. O outro lado, nós entendemos que há obreiros que fazem o seu trabalho, como disse o pastor, um trabalho itinerante, um trabalho que leva a semente, são obreiros que são chamados, isso no primeiro século já existia, obreiros que trabalhavam, mas tinha ali algumas restrições. Ele não podia permanecer mais do que uma semana. Porque se ele permanecesse mais do que uma semana ali comendo e bebendo, todas as suas palavras caíam por terra. Ou seja, ele não podia ser um aproveitador. Ele tinha que passar, pregar e ir embora. Não era para ficar ali comendo e bebendo, encostado em alguém. Não, ele tinha que sair levando a boa semente. Agora vamos entender. Há obreiros que saem pregando a palavra do Senhor. Então, quando ele diz assim: olha, mas eu não cobro nada, eu não tenho valor. Irmãos, a mensagem do Senhor não tem valor. Ninguém pode dizer: a minha mensagem vale 1.000, a minha mensagem vale 500, a minha mensagem vale 100. E a Bíblia diz: de graça recebeste e de graça dai. Eu sou voluntário na obra do Senhor. Eu saio pregar como voluntário. Aí é outra coisa, irmão. Vamos defender esses voluntários. Vamos apoiar, eles estão fazendo a obra do Senhor. Jesus não enviou? Deu dinheiro? Deu roupa? Deu sapato? Não, disse: olha, sai com o que tem. Voluntário. Vai faltar? Não vai faltar nada, irmão. Não falta para ninguém. Nada para quem está fazendo a obra do Senhor. Você não vai ter Cadillac, se precisar ter, mas não tem necessidade. Não vai lhe faltar o que comer, o que beber. Pode ficar sem fundo. Esses um sempre quer mais. Agora, ele vem, prega, faz a obra de Deus, Deus abençoa, ele veio voluntário. Aí, irmãos, eu penso que a obra de Deus não tem limite, não tem dimensão, não é estipulado. E, de repente, aquele pregador está precisando de um valor alto na segunda-feira para pagar. Ele está precisando daquele valor.
Ele está ali pela fé. Mas ele chegou, foi um canal de Deus para aquela igreja, para aquele rebanho, para aquela obra. Ele está ali, só Deus sabe o tanto que ele precisa, mas ele não estipulou, ele está fazendo a obra do Senhor. Aí Deus vai lá e fala para o anjo da igreja: dê X para ele. Entrega isso para ele. Aleluia. Quando ele vai abrir o envelope, ele vai: é o dinheiro que eu precisava para saldar uma dívida amanhã. É isso, irmãos. O obreiro, ele sai pela fé. Esse negócio de sair engessado, dizendo: olha, eu vou ganhar X, e olha, eu não vou falar número aqui para não espantar os irmãos, mas tem uns que saem com um valor tão alto, que ultrapassa muitas vezes um salário mínimo. Não é certo, irmão. E eu estou aqui como professor da escola dominical, como tenho esse microfone na mão, eu sei que tem muita gente me ouvindo, tem muitos pastores que estão me ouvindo. Não faça isso. Não faça isso. Deus pode lhe usar e dar uma boa oferta. A boa oferta pode ser pequena, pode ser grande, pode ser... É boa, de Deus é boa. Mas eu te estou dizendo em valor expressivo, no sentido de daquele servo do Senhor saldar um compromisso, e assim sucessivamente. E se for pouquinho, se você sair e lhe der um valor menor, não saia murmurando, dizendo: não fui bem abençoado. Preguei, não fui bem abençoado. Olha aí, a maior bênção que você recebeu foi a salvação da sua alma. E se aquela igreja se dispõe a oferecer isso, agradeça ao Senhor por isso e segue o seu caminho. Não, naquela igreja não vou mais não. Abençoa só com um pouquinho. Espera aí. Não. Vamos entender, irmãos, a obra de Deus não se faz como combustível o dinheiro. Esse não é o combustível do obreiro. O combustível do obreiro é joelho dobrado. O combustível do obreiro é a palavra. Tem muitas igrejas que... A minha igreja é uma igreja da família. A minha igreja é a igreja do fogo. A minha igreja é a igreja da palavra. A minha igreja é uma igreja de sei o quê. Não, nós não podemos ser especialista de uma igreja. A igreja de Deus contempla palavra de Deus e oração. Se ajunta nisso. E aí ela vai trabalhar em todas as áreas que for necessária. Existe agora especialidade, irmão. Clínica. Igreja se transformou em verdadeiras clínicas. Essa igreja é especialista em tratar esse assunto. Aí chega uma ovelha pedindo uma ajuda. Nossa igreja não tem um trabalho nessa área. Essa área aí não dá muito dinheiro. Essa área aí exige que a gente ora bastante. A gente não ora. Então a gente não é especialista nisso. Se leva endemoniado em certas igrejas e diz: nós não temos especialidade nessa área aí. Vocês têm que levar em outras igrejas que são especialistas em expulsar demônio. A nossa especialidade aqui é outra. Aqui é a igreja só da família, só não sei o quê, coisa ou outra. É isso que está acontecendo, irmão. Você tem que tomar cuidado. Eu vou na outra igreja, porque aquela igreja tem uma fachada, tem um negócio, e cuida lá só tem esporte. É a igreja do esporte. Os nossos jovens têm lazer, têm muito o que fazer, entretenimento. Eles ficam intertidos ali, entre eles. É uma igreja fantástica para a família. É uma igreja que cuida dos nossos filhos. E a gente chega para a escola dominical, a gente vai para a escola dominical e eles vão jogar bola, eles vão passear e sucessivamente estão lá, sem oração e sem palavra. A igreja precisa crescer. Paulo, ele adverte a Timóteo: Timóteo, você precisa se apegar nas sagradas letras. Aleluia. Glória a Deus, é isso que os nossos jovens precisam, irmão. É das sagradas letras.
E por isso que eu fiz menção aqui aos irmãos, que Pedro, ele disse, nós ficaremos. Não é só com a palavra, não. Nós ficaremos com a oração também. Aí a igreja cresce, senão a igreja cresce cabeçuda. Cheio de cabeção. Só sabe das letras. Mas eu sempre digo, irmãos, que os dois extremos são perigosos. Os dois extremos são perigosos. Paulo, sábio Salomão, depois que ele se acertou com Deus, ele começou a dizer, a vida do homem precisa ser equilibrada. Não pode ser demasiadamente duro, também você não pode ser mole. Quem trabalha com aço sabe que o aço tem que ser o quê? Temperado. Aquela faca da cozinha que você usa é um material temperado. Por quê? Porque ela sofre um impacto muito forte. Aí você olha no corte, está perfeito. Por quê? Porque está temperado. Porque se ela fosse dura, sem têmpera, quando batesse, ela ia quebrar. Ela não pode ser mole, porque só que você batesse, ela ia entortar. O crente tem que ser equilibrado. O crente não pode dizer, eu tenho fé, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé, eu sou homem de muita fé. Mas cadê suas obras? Quando você junta a fé com as obras, você tem resultado. Eu tenho muito conhecimento. Eu tenho muito conhecimento. Mas cadê a graça? Ou você tem muita graça, mas não tem conhecimento. Igreja, escola, alunos da IBD, nós precisamos crescer equilibrados. Aí nós vamos encontrar resultado. Cuidado com os extremos. Muito cuidado. Você precisa de muita fé, mas você precisa mostrar também as obras. Você precisa da graça, mas você precisa do conhecimento. Então, irmãos, homens avarentos, nós estamos vendo se multiplicando diante dos nossos olhos. Já disse aos irmãos, para muitos a igreja se tornou um balcão de negócio. E os crentes passou a ser um produto aonde ele vai trabalhar visando somente a questão mamon. Seu status, glória, poder, ele manda, ele ostenta que manda, ostenta que tem as suas glórias, o dinheiro, e aí sucessivamente, não precisa de mais nada. Mas vamos caminhar presunçosos, soberbos, são homens cheios de orgulho, de arrogância, que julgam superiores aos outros. Sabemos que Deus abomina a altivez e que a soberba precede a ruína. Você vê um soberbo, dá uma olhadinha na frente dele que você vai ver a ruína. Você vê um homem soberbo, você pode perceber que a derrocada dele está logo na frente. Ele não vai muito longe. Isaías capítulo 14, e versículo de número 12, 13, se não me engano, nós temos ali a soberba de Lucifer. Isso mesmo, Isaías capítulo 14, versículo de número 13. Eu vou ler porque nós estamos aqui. Quem sabe nossos internautas outros não estão com a Bíblia, eu vou ler. Isaías 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Observa aí, irmão. Tem alguns verbos aí
Você chegou a verificar alguns verbos que está aqui? Subirei, exaltarei, assentarei, subirei. Aí. Olha aí. Olha o que estava no coração de Lúcifer. Ele diz, e tu dizias no teu coração, subirei aos céus, acima das estrelas. Olha aí, essas estrelas aqui são anjos. Subirei acima dos anjos, me assentarei, subirei às mais altas nuvens, contudo levado serás abatido ao inferno. Aí, ó, o soberbo, a ruína dele está na frente. Isso estava no coração de Lúcifer. Ser maior do que todos. Está lá em cima, era o popstar. Mas aqui, como disse o nosso comentarista, a Bíblia confirma, a soberba precede a ruína. Muito cuidado, irmãos, com o soberbo, as pessoas soberbas, pessoas presunçosas, arrogantes. Pessoas que você vai conversar com ela, você começa a conversar, ela já tem a resposta. Você começa um assunto, ele já sabe a conclusão e dá até... Ele é médico, ele é advogado, ele é tudo na vida. Impressionante como há pessoas que se julgam superiores. Tudo sabe, tudo entende e não tem nada para aprender mais. E o problema mais sério é, como diz Jeremias, que nosso coração é enganoso. Você estava falando da igreja, eu sou igreja da libertação, eu sou igreja disso, mas não tem nenhuma que fala assim, eu sou igreja do nada. Igreja do nada não tem. Não. Mas tem igreja do tudo. A gente, por mais soberbo que a gente seja, por mais vaidoso que seja, a gente não acha que é vaidoso. A gente não acha que é soberbo. E aí é preciso entrar a intervenção da graça de Deus para conscientizar a gente, alertar a gente, abrir os olhos da gente. O ganancioso, ele não acha que ele é ganancioso. Né? Ele tem explicação. Ele acha que é o natural. Ele é assim, porque é assim e está certo ser assim. Perfeito. A única coisa que pode mudar, irmãos, é Deus. Às vezes a pessoa fica pedindo para Deus mudar certas circunstâncias. Já viram assim? Pedindo para Deus, ele passa a vida pedindo, Deus precisa mudar essa circunstância. Precisa mudar. E ele passa dias, meses, pedindo para Deus mudar certas circunstâncias. Mas na verdade quem tem que mudar é ele. Deus o colocou numa trincheira para ele mudar. Ele precisa se moldar. Eu já disse aos irmãos aqui algumas vezes, que Deus já me colocou em alguma situação, porque eu precisava mudar. Eu não me conhecia. A gente não se conhece. Não se conhece. A gente não se conhece em certas áreas da nossa vida. A gente passa só a se conhecer quando Deus te põe em certas trincheiras que diz agora, o que eu tenho que fazer? Aí Deus te leva você para a palavra. Eu só conhecia por letra, mas não conhecia por atitude. Pede ajuda do Senhor e Deus vai lhe, se for necessário, porque as dificuldades levam você a ter mais experiência, as dificuldades levam você a ter uma sensibilidade maior de certa situação. Pessoas que vivem blindada, parece nessa vida, vive blindada e depois olha os problemas e acha que é tão distante e que isso nunca vai se achegar a você, e você vive, parece que numa redoma de vidro, dizendo, aqui não entra nada. Meu irmão, esta vida prega muitas coisas.
prega muitas coisas. E que nós precisamos ser sensíveis. E Paulo está dizendo, esses avarentos, esses presunçosos, esses blasfêmios, cuidado. Blasfêmia é a ofensa verbal a Deus. Porém, ela não se limita às palavras. Jesus ensinou que para a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Essa semana, irmãos, eu fui... Às vezes, a gente vê certas coisas, ouve, e a gente acaba passando de lado. E essa semana eu fui em uma loja, e ali tem o dono dessa loja, ele é evangélico. E às vezes eu chegava ali e ele começava a falar em língua estranha, brincando. Mas sempre ele falava isso, tinha algum outro irmão, alguma coisa assim, a gente olhava assim e ia embora. Mas, irmãos, essa semana eu passei por lá e ele me recebeu falando em língua estranha, brincando. Ali chegou no limite, irmão. Não sabe como aquele negócio que Paulo estava andando, disse, você é servo de Deus Altíssimo, e a Bíblia diz que Paulo por muitos dias ouviu e foi embora. Um dia Paulo disse, olha, sabe uma coisa? É hoje. Não que eu estava me preparando para falar com ele, mas foi na hora, no momento do Espírito Santo, não sei. Eu passei, olhei por ele e cumprimentei ele e respondeu falando em língua estranha, dando risada. Ah, mas eu falei, meu irmão, nunca mais você faça isso. Não faça isso. Eu falei tão sério com ele, irmão, que ele baixou a cabeça assim e eu fui-me embora. Mas eu saí tão realizado porque eu defendi algo do Senhor. Isso não é coisa de você brincar, falar língua estranha com as pessoas, brincando. Eu ajudei. No momento que Deus preparou para tal, eu apontei o dedo para ele. Você nunca faça mais isso. Faça isso. Não aceite piada, irmão, com o Espírito Santo. Deus disse que o nome dele não era para ser dito em vão. O nome de Deus não é um nome para brincadeiras. As coisas de Deus não podem ser profanadas. As coisas de Deus são coisas santas. Não aceite no seu celular piada do Espírito Santo, piada das coisas de Deus, piada de pastor, piada de A, de B, de crente. Não aceite. Não se associe a essas brincadeiras. Se é coisa santa, não é para ser profanada. Cada um tem o seu lugar. As coisas de Deus são coisas sagradas. O Espírito Santo não pode estar na boca de pessoas para brincar. Blasfêmia. Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não havia perdão. Há muito se fala a respeito de o que é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E há pessoas que dizem, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Outras pessoas que chegam até dizer, eu acho que eu blasfemei, mas estou arrependida. Ai, meu Deus. Irmãos, se você está arrependido, significa dizer que você não blasfemou. Se a pessoa está arrependida porque disse alguma coisa, ou falou alguma coisa, está arrependida, é porque não blasfemou, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Se ele está te convencendo e você está arrependido, então você não blasfemou. Vamos fazer o caminho contrário? O endurecimento, a rigidez, a inflexibilidade mostra que você se tornou um blasfemo. Então, uma pessoa assim que o diabo é oportunista. Então, estou lhe ajudando, cara internauta. Essa escola é porque o diabo bota seus ovos. Acho que já não tenho mais perdão por causa disso, aquilo, outro. E se você se sente desejo, arrependimento, é porque você deve ter cometido qualquer outra coisa, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos salvar essas pessoas, irmãos, que estão aí na dúvida, sendo envenenadas pelo diabo.
Quem sabe você está aí na sua casa, no seu quarto ou na sua igreja e fica com essa dúvida: será que eu estou condenada para sempre? Não, meu irmão. Se você está buscando arrependimento, é porque o Espírito Santo está lhe ajudando. Desobediente a pais e mães, ingratos, são péssimos exemplos na família, pois não honram seus pais e mães, são ingratos com Deus, os pais, os amigos, a igreja e todo o ministério. Isso aqui, Paulo fala a respeito daqueles que são resistentes dentro do lar, não honram seus pais, são ingratos, a ingratidão permeia por todo lado. Jesus deixou um exemplo, curou 10 leprosos, 9 deu linha. Só um veio agradecer ao Senhor. Devemos, irmãos, ser amigos da igreja, do ministério. Devemos ter essa posição de estar ajudando a igreja do Senhor, ser amigo do ministério. Quando você encontra alguém que resiste ao ministério, resiste à igreja, pode puxar, ele tem problema familiar, tem problema. E existe uma recomendação de Paulo a Timóteo: cuidado com essas pessoas. Profanos e sem afeto natural, são homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas. Como disse aos irmãos, não respeitam a Deus nem ao Espírito Santo. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis. Nunca estão dispostos a perdoar, a se reconciliarem. Cometem crimes de calúnia. Nas igrejas, esse crime é ignorado. Raramente se pune um caluniador. Não sabe conter-se, nem tem autocontrole, nem domínio próprio. São pessoas impiedosas e desumanas. Paulo, ele chega forte. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com os boatos. Nós devemos tomar cuidado com a boateria. Você tem informação? Não, eu ouvi falar. Ah, você ouviu falar e já está propagando tudo isso? Todo esse boato? Irmãos, nós temos que viver diante de fatos. Se é um fato verídico, ok. Mas ficar disseminando boato na igreja, irmão, sem você ter fundamento, cuidado. Esses que ficam disseminando boatos na igreja, e ele não mede, irmão, para quem fala. Tanto ele fala para uma pessoa idônea, como ele fala para um adolescente, que não tem nenhuma estrutura para absorver aquele assunto. Esses são perigosos, que semeia algo que ouviu falar. Ah, mas eu estou arrependido. Agora que você ficou sabendo da verdade, estou arrependido. Mas do que o estrago que você fez? Aquele velho ditado que todo mundo conhece? Alguém subir num prédio, pegar um travesseiro de pena, chega lá, passar a faca e jogar. Nossa, preciso pegar todas as suas penas agora. Sai correndo. Chega lá, agora não consegui, porque só peguei 3, 4, o resto foi tudo embora. Agora não tamanho. Antes de você se posicionar diante de alguma coisa, primeiro vai para a oração, vai conversar com Deus. Não saia precipitadamente saindo, disseminando boatos. Cuidado com isso. Há coisas que ficam... Olha, a minha intenção foi essa. Irmão, lá no céu, vai ter um julgamento das obras, mas terá também um julgamento das intenções.
Se você não sabia disso, escreva isso. Qual é a sua intenção? Isso é seríssimo. Isso é muito sério que está sendo dito aqui. Era a minha intenção. Eu só quis ajudar. Isto vai ter peso. O estrago você já fez. Não foi eu que falei assim. Você jogou a primeira faísca e incendiou um bosque. Não, tudo isso aí não foi eu que fiz, não. A sua intenção, às vezes pode ter sido, mas o resultado da sua intenção causou todo esse estrago. Não sabe conter-se, não tem autocontrole, nem domínio próprio, são pessoas impiedosas, e Paulo chega a dizer que são pessoas desumanas, que vai até as últimas consequências, o estrago é enorme. Falsas aparências. Muitos vão à igreja, têm linguajar de crente, se vestem como crentes, porém suas atitudes não condizem com a palavra de Deus. Paulo adverte quanto a estes que querem viver apenas de aparência, enganando e sendo enganados. Porém haverá um dia em que eles terão que prestar conta ao Senhor. Esses podem enganar a liderança, os crentes, mas jamais enganam a Deus. O Senhor conhece aqueles que são seus. O apóstolo São Paulo disse: não sabeis vós que até os vossos pensamentos serão pesados. Precisamos viver, irmãos. Eu sempre digo que nós estamos em construção. Nós estamos em crescimento. Mas tem muita gente vivendo de farsa. Dando uma que é e não é. Vivendo só de aparência. Causando um estrago na igreja de Deus. Quando ele abre a boca, é só para contender. Fazer as suas críticas e destilar todos os seus venenos. Nunca ele acrescenta. Nunca ele tem um papel de dizer: vamos nos ajuntar e vamos realizar a obra do Senhor. Mas parece que ele tem sempre uma corda dizendo assim, puxando. Puxa um, puxa o outro, e assim ele vai puxando. E a igreja do Senhor Jesus sofre com essas pessoas. Sofre muito. Fica doente. Não se desenvolve. Esse dia eu estava vendo uma região que nós temos no planeta. Tudo ali é pequeno. O rinoceronte, ele é pequenininho. O elefante também não cresce. Os animais são pequenos. A terra dos pigmeus. Tudo ali é anão. Há igrejas, irmãos, que ela sofre essas influências e ela não cresce. Ela fica anêmica, ela fica doente, porque esses parasitas se aproximam. Eu tinha um cachorro que começou a emagrecer, e eu dava ração, ele magrinho. E o pelo dele era um pelo preto, muito espesso, fechado. E um dia ele se assentou assim no meu colo, e eu comecei a passar a mão na sua pelagem, e quando eu puxei assim, eu vi um carrapato. E quando eu fui ver, irmão, ele tinha centenas e centenas de carrapatos, minando a sua saúde. Assim são... o diabo, irmãos, ele sabe como trabalhar. Ele sabe porque a igreja do Senhor tem um potencial muito forte. A igreja do Senhor, ela é poderosa. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
É Jesus que nos defende, irmãos. Precisamos pegar aquela pessoa para defender a igreja. Espera aí, irmão. A igreja do Senhor Jesus é Ele que defende. Precisamos de defensor da igreja. Espera aí. A igreja do Senhor, ela tem o seu comandante, o seu piloto. Ela é defendida por Ele. É Ele que nos defende. Agora, Paulo adverte a Timóteo, dizendo que essas pessoas têm o seu poder de fogo. Pode minar, pode enfraquecer, mas não destruir. A igreja de Deus, ninguém destrói. Não vai destruir a igreja do Senhor jamais. Nós precisamos nos aperceber desse mal que fica por aí. As horas me mandam parar, mas nós precisamos nos atentar. Aqui nós temos mais outro subtópico, modo de viver. Muitos exortam, ensinam e pregam com muita desenvoltura. Todavia, na prática, não vivem aquilo que transmite nos púlpitos. Paulo não somente ensinava, mas a sua vida era um testemunho vivo do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Com toda a autoridade, ele podia afirmar: sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo podia dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pode dizer. Quando Elias se encontrou com Acabe, Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Foi. E a gente que conhece a história sabe que quem perturbava a ordem era Acabe e Jezabel, com as suas idolatrias, com as suas feitiçarias. Agora, como é que fica hoje quando um pregador ele aponta e fala e combate certos erros que estão proliferando dentro da igreja? Porque aquele que está no pecado, ele quer defender a posição dele. Sim. Ele quer se defender. Então ele acha que quem está falando contra o pecado dele está atrapalhando, não está querendo o crescimento da igreja, não está querendo que a igreja vá para frente, porque vai pôr fulano para fora, porque vai afastar fulano, vai desanimar o fulano. Mas como é que fica isso? E hoje nós estamos com muitos respeitos às coisas erradas, ou por falta de discernimento, falta de autoridade, ou falta de qualquer coisa, falta do Espírito de Deus, mas as coisas, os males estão crescendo, se proliferando dentro da igreja, e poucas vozes estão assim, se levantando. Né? Vamos tomar exemplo aqui no mundo, o problema da política. Eu estava vendo um programa de 20 anos atrás, ontem eu estava vendo um programa de 20 anos atrás, 2 candidatos ilustres, entre aspas, fazendo as suas propostas, das quais eles não cumpriram nada, corruptos, se apresentavam como defensores da sociedade. E hoje, 20 anos depois, que a gente acompanhou todo o embate, o debate e a degladiação, hoje a gente vê que eles ou já eram pervertidos, ou se perverteram na caminhada e não cumpriram nada do que falaram. Então, hoje, dentro das igrejas, o mal está crescendo. Nós estamos vendo claramente, é só cego que não vê. O mal está crescendo dentro da igreja. A igreja, eu estou falando de igreja como organização, como instituição. Sim. Ela cada vez menos sal, cada vez menos luz e cada vez mais recebendo trevas dentro dela e se amoldando ao mundo, e Romanos 12 cada vez mais escanteado. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, essas pessoas que estão dentro da igreja, insistem em ficar na igreja com os seus pecados, elas acham que quem fala dos seus pecados as está incomodando, as está perturbando, porque elas têm a pretensão, com o seu pecado, de ir para o céu. Não, mas eu prefiro ser chamado de perturbador. Eu prefiro ser chamado de perturbador, porque nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nós estamos aqui caminhando, indo para o céu. Amém? Nós não estamos aqui para defender pecado de ninguém.
Pecado, como eu disse no início, o relativismo, acha que as coisas erradas tem que entender se isso aqui... Não se ajeita com coisa errada. Quem quiser se ajeitar com as coisas erradas, que fique com as coisas erradas, não quiser mudar. Mas como igreja do Senhor Jesus, nós vamos defender a verdade da palavra de Deus, custa o que custar. Amém? Nós vamos defender. Estamos aqui para defender a causa de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. Absolutamente. Sim. Como humano, nós estamos aqui defendendo a bandeira do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos combater o mal. O errado é errado. O que a palavra de Deus afirma que é errado. E nós vamos nos se posicionar diante da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, nos últimos dias, baseado nisso que o pastor está falando, Paulo diz que nos últimos dias serão dias o quê? Trabalhosos. Será que esses trabalhosos são dias de você pegar na enxada? De sol a sol? O que ele estava querendo dizer? Não. Esses dias trabalhosos que ele estava querendo dizer são dias trabalhosos dentro da igreja. Trabalhosos dentro da igreja. Ou seja, as pressões seriam violentas. Paulo estava dizendo que nos últimos dias, esses dias seriam dias difíceis de você administrar. Dias difíceis de você se ajustar. Só por Deus você vai viver agora, irmão. Os choques, as turbulências seriam acentuadas. Ele disse: salva-te a ti mesmo, tenha cuidado da tua alma. Ele estava dizendo a respeito de tribulações, ele não estava dizendo das tribulações que Jesus disse para a igreja de Esmirna, não. Vós tereis uma tribulação de 10 dias. Tribulações essas que foram atuadas pelo Império Romano, de fora para dentro, isto mesmo. Agora ele está falando de turbulências dentro da igreja. Não, essas tribulações que vinham de Roma, que Jesus falou para a igreja de Esmirna, que teriam essas 10 investidas, fala 10 dias, mas foram 10 investidas violentas que teve. Não, absolutamente, irmãos, seriam tribulações internas, pressões internas. Há crentes, irmãos, que estão em certas igrejas, estão ali gemendo. Muitas vezes são perseguidos dentro da igreja. E esse grupo aqui, ó, esse grupo que quer ostentar aquilo que quer, os seus desejos, suas vontades, suas ideias, seus princípios, causam interferências dramáticas na igreja. E se vai ver, não ora, não faz nada, não jejuma, não busca em Deus, não fazem. Não sabe mais o que é oração. Eu disse esses dias para a Leonilda que o círculo de oração, no começo, não era assim como hoje. Não era assim. Não era assim. A gente vinha para o círculo de oração, orava até 15 para as 9. A irmã levantava, cantava o hino, tirava oferta. Um irmão vinha, uma irmã vinha e dava um testemunho de uma cura, às vezes isso. Mas a igreja passava de joelho, orando o tempo inteiro. Quem viveu dessa época? 40 minutos. 1 hora orando. O nome já está dizendo, irmão. Círculo de oração. Espera aí. Quem quiser ver ensino, vem na terça-feira. Quem quiser ouvir uma palavra, vem no culto de quinta-feira. Quem quiser ouvir
uma palavra suculenta de 2 horas de mensagem, poderosa, vem domingo, 6 horas da tarde. E às vezes o culto termina e continua outro por aqui. Tem pregação, se você quiser ficar ouvindo mais, venha. Mas na terça-feira, meu irmão, fica aqui a minha posição. Ela é de gente de oração, a gente respeita. Mas a minha posição é que a oração começa desde o começo e vai até quase no final. Muitos problemas que nós vivemos hoje porque oramos pouco. Aí você vai ver quantas pessoas vêm no círculo de oração. Quando você vai? Eu vou para orar. Aonde você vai? Eu vou para o culto de oração, mas porque eu quero pregar. Espera aí, meu irmão. Espera aí. Quero chamar todos os pregadores aí para a praça e para todos os lugares aí e pregar a palavra. Não falta lugar para pregar. Mas não podemos tirar a hora da oração com mensagem. Porque a igreja cresce com palavras e oração. E o diabo, ele é muito esperto, irmão. Mas nós estamos aqui atentos. Se precisar mudar, a irmã Leonilda muda. Vamos concentrar, irmãos. Onde você vai? Eu vou para a oração. Aí você faz alguma coisa, eu estou passando minhas dificuldades. Aqui em casa eu não consigo, mas eu tenho um lugar para orar. Terça-feira, eu vou chegar cedo para a oração. Quarta-feira, desculpa. Aí você vai vir aqui dobrar o joelho, 7h30. Quando for 8h45, você vai ver só que quanta coisa vai mudar. Quando você chegar no céu, o pastor Fauzinho sempre fala que a gente lá em cima não é lugar da gente ter desgosto, né? Não é lugar. Mas se fosse possível, olha, não me entenda mal. Se fosse possível, lá no céu, Deus disser assim, olha, Marcos, quando você orava, olha quanta coisa acontecia. Olha aí, que arrependimento de não ter orado mais. Quando você estava com o joelho dobrado, eu tinha combustível, eu tinha alimentos para poder mudar muita coisa lá no mundo. Mas você orou pouco, então foi feito pouco. Irmãos, vamos acender a nossa antena, nosso radar. Paulo diz, orai sem cessar. Busque em oração. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, Ele nos ensinou a orar. Você está passando em grande dificuldade na sua vida, vai para a oração. Lá você vai ter a resposta de Deus na sua vida. A resposta às vezes não pode não chegar no momento, mas pode ter certeza que ela subiu. E ela vai ter resposta no momento certo, na hora certa. Mas não viva essa vida seca, essa engrenagem seca que não tem óleo, não tem nada. Põe óleo ali, o óleo é a oração, e você vai ver que você vai ser mais quebrantado. Oh, Senhor, nos ajuda a orar mais, usar o nosso espaço que nós temos aqui para oração, e nós iremos crescer mais. E dizendo, eu vou correr. Por que você está correndo, meu irmão? Eu estou correndo porque eu estou perdendo 5 minutos da oração. Quando você estiver nesse ponto de dizer assim, eu perdi 5 minutos da oração, está ficando bom. Por que você está correndo? Eu estou correndo porque a oração começou às 7h30 e já é 7h35. Eu perdi 5 minutos. Você vai ver o desejo de você orar, de você buscar ao Senhor. Você vai ver que aquilo que você está tentando conseguir, tentando buscar, só na conversa, e não está mudando, vai mudar na oração. Porque esse problema que você está enfrentando não se resolve no intelecto. Não se resolve na sua estratégia. Não se resolve em muita conversa de Facebook. Não se conversa em muito WhatsApp. Não se conversa nas redes sociais. Não se conversa que eu disse, eu vou conversar com aquele, para aquele conversar com aquele, para me chegar naquele. Não sabia que tem disso, né? Eu preciso atingir fulano, mas eu não posso ir direto nele.
Então eu vou montar um esquema. Eu converso com A, com B, para o B conversar com o C, para ver se muda. Meu irmão, fala com ele direto. Fala com Deus direto. Se você pode conversar com Deus, pare de acender vela para santo. Se você pode falar com Deus, fale com Deus diretamente. E deixe de boataria, de muita conversa. Só estraga a igreja. Você está sabendo da última? Não. Não sei se eu falo. É segredo, viu, irmão? É segredo. Ó, você é meu melhor amigo que eu tenho. Você é minha melhor amiga que eu tenho. Só vou contar só para você. Ainda tenho o capricho de dizer, vou contar para você me ajudar em oração. Nossa, irmão. Aí vem a hipocrisia. Eu era jovem, irmãos. Eu escutei um irmão me dizer algo uma vez. Dizendo assim, se alguém vir dizer, eu tenho um segredo, eu tenho um segredo. E vou contar só para você. Ele disse assim, olha, se o segredo é seu e você não está conseguindo segurar, você acha que eu vou segurar? Você acha? E o duro, irmão, que ele conta para um, depois ele vai dizer para o outro, o segredo só vou contar para você. Ele contou para 10. Aí depois, de repente, o negócio esparramou. Aí você fica em parafuso. Fala, meu Deus! Ele vai pensar que foi eu que contei o segredo, porque está todo mundo sabendo. Aí você fica em desespero, porque agora eu arrumei um inimigo. Vai dizer que eu não contei. Se alguém lhe dizer, vou lhe contar um segredo, diz, não me conte. A partir de hoje, se alguém lhe dizer, vou lhe contar um segredo, diz, não me conte. Eu não quero saber. Vai contar para Jesus. Vamos buscar Deus em oração. Porque vai ser problema. Vamos crescer, irmãos? A nossa irmã vai ter uma palavra. Pode passar? 10 para as 11, irmãos. Estamos terminando. Palavra de Deus para os nossos corações. Combatendo os espíritos do anticristo. Já passamos aos irmãos. Relativismo, as leis. Palavra de Deus e as suas referências, como sermos éticos. E vamos para a nossa conclusão. Vivemos tempos difíceis. Por isso precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é um guia seguro para conduzir o crente nesse mundo de trevas, morais e espirituais. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Portanto, sejamos exemplo para esta sociedade pós-moderna. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a você ter coragem para enfrentar essas pressões que estão aí diante dos nossos olhos. Tenha coragem, viu, irmão? Tenha coragem. Só um momentinho, só, pastor Paulo. Eu quero lhe convidar a você ser uma mulher de coragem. Amém? Um homem de coragem. Josué é um homem de coragem. Maria do Carmo, uma mulher de coragem. Isso é sério que eu estou dizendo, viu, irmãos? Pastor Paulo, coragem. Igreja do Senhor Jesus, coragem. Não tenha medo. O diabo pode mostrar a sua carranca. Pode mostrar as suas garras. Eu não tenho medo. Não vamos temer carranca nem cara feia do diabo. Não temos que temer carne e sangue. Não vamos temer nada. A alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu não posso me posicionar e achar que sou melhor que Jeremias. Amém. Não. Jeremias disse, você não serve. Vai para o calabouço.
Isso não tem problema. Isaías terminou a sua vida de que forma? Cerrado no meio. Jesus sofreu até o fim. Os obreiros, os apóstolos sofreram. E você quer viver na flanelinha, meu irmão? Você quer viver na flanelinha? Você quer viver na base do pó? E só ali, ó, as pessoas te... Como é que chama? Pó de arroz. Há pessoas que querem viver dizendo, olha, vou precisar ser elogiado todo dia. Irmão, se você está sendo elogiado todo dia, cuidado. Cuidado. Se você está sendo exaltado todo dia, cuidado. Porque o histórico é diferente. A Bíblia diz que nós seríamos o quê? Perseguidos, odiados, maltratados, enfrentando problema. Olha o problema que Timóteo tinha que enfrentar aqui, irmão. Todos os lados. É isso, irmão. E quando começar a ser confrontado, significa dizer que você está começando a ficar bom. Começando a ficar bom. Amém, irmãos? Vamos estar preparados para esses confrontos, para esses embates, por essas circunstâncias. Vamos nos preparar cada vez mais. E pode ter certeza de uma coisa, isto faz parte da obra de Deus. Fazem parte. E para desvirtuar e amedrontar o povo de Deus. Amém? Marcos, eu queria só ler uma... Sim. Essa semana, quando eu estava estudando a lição, eu fiz aqui fiz uma musiquinha, um hino, uma mensagem, um alerta. Diz assim, só o final que tudo vai dizer. Não é o começo, não é o meio, só o final. Toda máscara vai cair. Seremos o que somos. Ou seremos vistos, ou somos vistos como somos, né? Somos vistos como somos. Sem retoque ou maquiagem, diante do Senhor. No tribunal será dito quem somos. Ovelha, bode, se rebanho do Senhor. Colheremos o que plantamos, nem mais nem menos. Vale o que agradou o Senhor. A máscara esconde a intenção, mas não esconde a ação. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós precisamos, assim, nós já saímos do mundo. O mundo tem o seu padrão. O padrão do mundo não serve para nós. Não serve, nós já saímos de lá. Agora nós somos de Deus. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. O que Deus quer de você. O que Deus pensa a meu respeito. Lindo, né, irmão? O que Deus pensa de você? O que Deus quer de mim? Esse potencial que está aí vai crescer, vai se desenvolver e vai ser muito útil para o reino do Senhor.